Atenção total aqui. Lê essa frase comigo. Haviam muitos candidatos inscritos. E aí, soa correto para você? Parece super normal numa redação, né? Pois é exatamente aí que mora o perigo. Esse é o erro número 1 que literalmente elimina multidões em provas de alto nível. Mas fica tranquilo porque a nossa análise de hoje vai destruir essa e várias outras armadilhas. Bora mergulhar no material definitivo sobre concordância nominal e verbal. Olha só a diferença entre a aprovação e a reprovação. É uma única letra M, bem aí na tela. De um lado, a gente tem haviam muitos candidatos, que é um erro fatal e clássico do Sebrasp. Do outro, o jeito irretocável. Havia muitos candidatos. Sabe o que acontece? A mente de quem não treinou tenta a todo custo concordar o verbo com candidatos no plural. Mas quando você domina a regra de que esse verbo é impessoal, você desvia dessa armadilha rindo. E é exatamente para isso que a gente está aqui. Fica comigo até o final desse conteúdo, porque a promessa é muito clara. Eu vou te entregar um método à prova de falhas, com só 3 passos bem simples para você resolver qualquer questão de concordância. E claro, se você busca preparação estratégica e sem enrolação, já se inscreve aqui para não perder nossas próximas análises, que são puro ouro. Vamos direto ao bloco 1, concordância nominal prática. A gente não vai perder tempo com teoria pesada, o foco aqui é o que cai na prova. A regra geral é que o adjetivo concorda com o substantivo. Mas adivinha, o examinador não quer saber da regra geral, ele quer te testar nas exceções. Dá uma olhada nessa tabela. Ela ilustra uma das maiores pegadinhas da FGV e da VUNESP em correspondência oficial, a palavrinha anexo. A regra de ouro é olhar a estrutura. Se tiver a preposição em, a locução em anexo vira um advérbio, e advérbio não muda nunca. É sempre, segue em anexo às instruções. Agora, se a palavra estiver solta, ela é um adjetivo e precisa concordar com o que acompanha. Então fica, seguem anexas às instruções. Agora, vamos para aquelas expressões de proibição e necessidade que a FCC e o IDECAN amam cobrar. É proibida entrada versus é proibida a entrada. Cara, por incrível que pareça, as duas estão certas. O segredo de tudo isso está no artigo. Se não tiver o artigo a expressão trava no masculino invariável. Mas se você colocar o artigo determinando a palavra, aí a concordância passa a ser obrigatória. E para fechar essa primeira etapa, você precisa cravar essas palavras na sua mente. Menos, alerta e pseudo. Elas são estritamente invariáveis, não importa o contexto. Esquece aquela história de menos, isso simplesmente não existe na gramática normativa. Policiais ficam em alerta, nunca em alertas. Colocar isso na cabeça te blinda contra qualquer distração boba na hora da prova. E assim a gente chega no bloco 2, verbos que derrubam candidatos. É aqui que o jogo fica perigoso de verdade e a concordância verbal entra em cena. É essa parte que separa a galera que só leu o edital de quem realmente treinou com estratégia. Olha essa pergunta clássica que despenca nas provas da FCC. Fazem 10 anos que não o vejo. O seu instinto natural, lendo rápido, é bater o olho no 10 anos, ver que é plural e flexionar o verbo. E aí você cai numa cilada. A banca conta exatamente com essa sua leitura apressada. A resposta para não cair nisso está na regra de ouro dos verbos impessoais. E a regra é seca. Verbo impessoal não tem sujeito. Então o verbo haver no sentido de existir e o verbo fazer indicando o tempo que já passou ficam trancafiados na terceira pessoa do singular. Pode ser 10 anos ou 10 séculos. O correto vai ser sempre faz 10 anos. E tem mais, o Sebrasp adora elevar isso para outro nível cobrando locuções verbais. Olha lá, devem haver muitos erros. Até soa chique, né? Mas está completamente errado. Por quê? Porque o verbo impessoal haver é tão poderoso que ele simplesmente contamina o verbo auxiliar que está do lado dele. A locução inteirinha fica travada no singular. Deve haver muitos erros. Bloco 3, o famoso fator S, uma partícula minúscula que tem o poder de destruir a sua nota final se você não manusear com precisão cirúrgica. Aqui a gente tem a verdadeira batalha, partícula passivadora contra o índice de indeterminação do sujeito. De um lado, vendem-se casas. O verbo vender não prede preposição. Então o C é a partícula passivadora, fazendo de casas o sujeito. Como está no plural, o verbo concorda. Vendem-se. Do outro, precisa-se de funcionários. Essa preposição de muda o jogo e transforma o se num índice de indeterminação. Resultado, o verbo não vai para o plural de jeito nenhum, fica travado no singular. Guarda tudo isso que a gente viu, porque falta muito pouco para o nosso método definitivo. Aquela tática dos 3 filtros que vai resolver a esmagadora maioria das suas concordância verbal. Fica ligado, porque o que vem a seguir é crucial para a sua aprovação. Mas antes do nosso método, bora encarar o bloco 4, pegadinhas clássicas de banca. Esse é aquele campo minado onde o examinador joga pura maldade para te confundir. Presta muita atenção nessa frase. Fui eu que resolveu o problema. No bate-papo do dia a dia, ninguém liga para isso. Mas na prova, na correria, o cérebro acha que a palavra que exige o verbo na terceira pessoa. E é aí que acontece mais uma eliminação silenciosa.
A sacada para matar isso tá aqui. A regra manda que o verbo concorde com o que vem antes do pronome que. E como o antecedente aí é o pronome eu, a concordância que você tem que buscar na prova é: fui eu que resolvi o problema. A ação tem que combinar perfeitamente com quem executa. Agora, olha essa estrutura do Sebrasp que é genial. A regra geral manda que mais de um leve o verbo para o singular. Mas, se a ação expressar reciprocidade, a lógica inverte totalmente. Mais de um candidato se abraçaram. Como rola uma troca de abraços mútua, a gramática te obriga a usar o plural. Que pegadinha, hein? E agora sim, o momento ouro, o método dos 3 filtros. É esse o raciocínio lógico que candidato de altíssimo nível roda na cabeça no dia da prova para não ser surpreendido de jeito nenhum. Sempre que você encarar uma questão de concordância verbal, passa a frase por esses 3 passos blindados. Filtro 1. O verbo é impessoal? É o verbo haver no sentido de existir ou fazer indicando tempo? Se for, fim de papo, é singular. Não é? Então vai para o filtro 2. Tem a partícula ser? Analisa a função dela para ver se o verbo vai concordar ou travar no singular. Se não tiver nada disso, você vai para o filtro 3. Ache o sujeito real da frase e concorde com o verbo com ele implacavelmente. Vamos aplicar isso na prática com uma frase da FGV que dá muita dor de cabeça e envolve o verbo ser. A frase é: o problema são as dívidas. Roda o método. É impessoal? Não. Tem ser? Não. Qual é o sujeito real? O problema. Pela lógica, como o problema está no singular, a gente já quer marcar o problema é as dívidas, certo? Mas o verbo ser tem uma exceção fortíssima. Quando o sujeito é vago ou muito genérico, como a palavra problema, o predicativo lá na frente, se tiver no plural, puxa o verbo ser para o plural com ele. O correto e o gabarito das bancas é sempre: o problema são as dívidas. Então, para amarrar tudo e você não esquecer mais, número 1, haver para existir e fazer para tempo passado são impessoais e morrem no singular. Número 2, muita atenção à partícula ser e à transitividade do verbo. Número 3, diante de qualquer dúvida, roda os 3 filtros antes de pendar a bolinha no gabarito. Se essa tática clareou sua mente, vai lá nos comentários agora e digita filtro ativado, para eu saber quem realmente pegou a técnica até o fim. E tem mais, eu peguei todas essas regras, aquelas pegadinhas maldosas e as questões já comentadas em detalhes e coloquei num e-book completíssimo. Ele tá no comentário fixado por um valor simbólico que vale cada centavo para você parar de perder ponto de bobeira. E a nossa preparação não para por aqui. Na nossa próxima análise, o foco vai ser numa coisa ainda mais sutil. A gente vai desvendar um erro invisível de crase que custa milhares de vagas em concursos pesados todo ano. É impressionante como quase ninguém nota isso na frase. Qual será essa estrutura? É exatamente o que a gente vai descobrir no próximo encontro. Até lá!